tem como base o desenvolvimento científico, né? Então, o pessoal quer desenvolver tecnologia, mas o desenvolvimento científico é a base desse desenvolvimento tecnológico, né? Então, principalmente no estágio que vocês estão aí de fazer um curso de mestrado, nós lidamos basicamente com ciência, né? Você agora no mestrado não vai construir um dispositivo, um satélite, um subsistema, não é esse o momento. Você mais para frente pode aplicar esse conhecimento, né, em outros estágios, né? Mas nesse momento que vocês estão, no início do curso de mestrado, é bom que fique claro o que é a metodologia científica, o que a gente espera da metodologia científica. Provavelmente vocês já ouviram eu falar isso em outras oportunidades, mas eu não canso de repetir isso, então aqui nós vamos repetir mais uma vez, porque o seu trabalho de mestrado e depois doutorado tem que obrigatoriamente seguir esses preceitos da metodologia científica. Um dos meus orientadores dizia que nós, como aluno, né, de mestrado e doutorado, nós éramos aprendizes de cientistas. Então, e é verdade isso. Então, o que é a metodologia científica em linhas gerais, né? Isso poderia ser estendido numa disciplina muito mais abrangente, mas aqui eu tentei condensar os preceitos básicos num único slide, né? Então, a gente começa pela observação sistemática e controlada da realidade. Existe um determinado fenômeno que você quer estudar e entender como funciona, então você começa simplesmente observando o que está acontecendo ali. E tem que haver a possibilidade de observação, você tem que conseguir observar alguma coisa. Não é um trabalho puramente mental que você supõe alguma coisa e cria uma hipótese. Não é assim, tem que haver uma realidade que você possa observar, um fenômeno que você possa observar, não é criação da sua mente. Não, aí isso aí não faz parte da metodologia científica como nós entendemos hoje. E aí, se existe a possibilidade dessa observação sistemática, você então, por meio dessa observação, vai fazer um levantamento dos fatos que seriam verificáveis, aqueles que vocês podem colher dados, né? Você mais para frente vai experimentar isso, então você pode medir alguma coisa e colher dados, né? Você tem como verificar que esses fatos ocorreram e quantizar isso, né? E baseado nesse levantamento dos fatos verificáveis, você então cria uma hipótese, né? Você cria uma hipótese para tentar explicar esse fenômeno que você está estudando. E essa hipótese, aí sim, você pode imaginar diversas explicações para aquilo, mas isso é uma hipótese, não é uma teoria, é uma hipótese. É quase como se fosse um chute. Tá? Lógico que esse chute não pode ser algo estapafúrdio, você tem que estar lastreado na ciência, tá? Nos fatos que você verificou, né? Nas medidas que você obteve ali, na observação que você fez daquela realidade. E aí você cria essa hipótese. Essa hipótese, ela é a teoria? Não, não é uma teoria. Ela vai precisar ser comprovada e você então vai precisar desenvolver uma teoria científica, né? Um modelo matemático, no nosso caso, que consegue explicar esse fenômeno, né? E aí, usando esse modelo matemático, você consegue prever qual vai ser o comportamento do fenômeno, né? É isso que a gente quer um modelo que seja capaz de prever o que vai acontecer. Como engenheiros, é importante que a gente tenha em mãos esses modelos justamente para projetar melhor os nossos sistemas, porque você consegue prever o que vai acontecer com esse sistema, né? Então, para nós, quando eu falo de modelo, é modelo matemático, e isso forma, então, a nossa teoria científica, né? Mas aí acabou, muita gente para por aqui, né? Tem gente que para aqui e acha que está fazendo ciência. Não, não está. E acha que pode colocar qualquer hipótese. Não é bem assim. Tem que ser sempre com muito bom senso, né? E aí você vai criar essa teoria científica baseada nos seus conhecimentos científicos para montar esse modelo matemático e você vai ter que testar esse modelo, vai ter que validar esse modelo. E somente depois de validar que ele vira realmente uma teoria científica adequada, né? Aí entra aquele comentário que eu costumo fazer para vocês em várias ocasiões.
não complique. A nossa capacidade de resolver problemas matemáticos, ela é limitada. Não porque o Evandro não sabe ou vocês não sabem, porque existe uma limitação da nossa capacidade de resolver esses problemas matemáticos, que é de todos nós, né, da humanidade. Nós estamos aprendendo. Existe uma limitação computacional para você resolver as coisas, então tente sempre fazer o modelo o mais simples possível, desde que atenda os seus requisitos de precisão que você vai ser exigido mais para frente. Não complique. Nem sempre o modelo mais complexo é o melhor modelo, né? Você tem que adicionar complexidade ao modelo conforme a sua necessidade para atender os requisitos de precisão, mas sempre tente mantê-lo o mais simples possível, porque você vai ter que testá-lo, você vai ter que validar isso e vai ter que resolver. Muito bem, então aí, vamos continuar aqui a nossa sequência, baseado nessa teoria científica, você vai analisar quais são as implicações, vai tirar conclusões e previsões a partir da aplicação dessa teoria científica que foi desenvolvida. Legal, muito bem. E agora você vai verificar se acontece isso mesmo, você vai fazer experimentos, né? Vai fazer experimentos para poder verificar se essa teoria ela comprova o que acontece na realidade, né? Então, por meio desses experimentos, você faz novas observações e análises, né? Além dessas aqui que você já tinha feito no início. Você pode descobrir novos fatos, né? E aí talvez você tenha que aprimorar a sua teoria. Mas uma vez que você fez esses experimentos, aí você vai ter que se perguntar: os resultados, eles corroboram a teoria? Se você responder que sim, legal, então aí você, acabou. Não, nunca acaba. Você vai retornar ao item 4 aqui, que é a aplicação da teoria, e mais outra vez, em novos casos, de modo a realizar mais experimentos com novas observações e análises, que irão gerar novos fatos e assim por diante, para continuamente testar a teoria. Nunca acaba. Você nunca acaba. Não existe modelo perfeito, jamais vai existir. Então, se alguém disser para você, esse modelo aqui ele é perfeito, é mentira, não é. Nós usávamos a teoria, a mecânica newtoniana, aí depois o Einstein veio e falou que não é bem assim, tem mais isso aqui. E o do Einstein é perfeito? Claro que não é, vai ter coisa mais... ele não conseguiu a teoria de campo unificado, por exemplo, que ele queria tanto. Então, tem limitações. E sempre vai haver, jamais vai existir um modelo perfeito. Se você considerar que existe um modelo perfeito, você deixa de fazer... Isso já não é mais ciência, isso aí é um dogma, e aí é outra coisa, mas ciência não é. Muito bem, então, se você responder que não, os resultados não corroboram a teoria que você desenvolveu, então aí você vai começar tudo de novo. Vai ter que reciclar a hipótese, vai ter que fazer outra hipótese para ser testada e criar uma nova teoria e assim por diante. Então, isso vocês têm que ter em mente o tempo inteiro. É isso que em linhas gerais, os preceitos da metodologia científica, tá? E é isso que vocês têm que perseguir ao longo de toda a sua carreira. Nunca acaba esse esforço em continuamente testar a teoria. Então, a gente diz que o doutorado nunca acaba, porque se você for honesto e sincero, você vai estar testando aquilo que você concluiu pela sua vida toda, se você estiver aplicando a sua teoria que você desenvolveu no doutorado. É assim que funciona a ciência e é aí que está a beleza. Nada é definido como dogma e isso é verdade sempre. Sempre a gente está nos questionando se está correto, né? E é assim que tem que ser. Muito bem, então agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aí dos tópicos de pesquisa, principalmente aqueles que eu trabalho, mas não só os que eu trabalho, né? Eu tentei colocar aqui uma visão mais geral. É que como eu tentei trabalhar no máximo de áreas possíveis, meu mestrado e doutorado foi na área de dinâmica orbital, né? Manobras orbitais e otimização, né? Otimização multiobjetivo, principalmente no meu doutorado. Mas logo depois eu comecei também a trabalhar com atitude, então é aquilo que eu falo também
para os alunos no início. Eu só quero trabalhar com órbita, porque eu gosto de órbita. Eu não quero fazer nenhuma disciplina de controle, essa história de atitude, de otimização, não me interessa. Como assim? Está tudo interligado. E você vai ser um engenheiro, o seu título vai ser engenharia espacial. Você não sabe exatamente com o que você vai trabalhar no futuro, mas você pode trabalhar tanto com órbita quanto atitude, porque, afinal de contas, esses problemas estão interconectados, né? E otimização vale para tudo, então mantenha a mente aberta. Eu sempre fui um defensor, e vocês já ouviram falar isso várias vezes, que vocês têm que fazer todas as disciplinas. Ou melhor, de todas as áreas, né? E hoje até a gente colocou um pouquinho de térmica, que na minha época não era obrigatório, e agora tem a parte de térmica na adaptação, né? Porque está tudo envolvido. Nós estamos trabalhando com um artefato, um veículo espacial. E um veículo espacial, ele tem o controle de atitude, ele tem o controle de órbita, ele tem o controle térmico, está tudo integrado ali, né? Uma visão que eu critico e que foi me passado, né, na época que eu era aluno, é que a dinâmica do movimento de atitude e a dinâmica do movimento orbital, elas são desacopladas, então uma não influencia a outra. É verdade, né? Se você pegar um satélite e fazê-lo girar loucamente, não vai ter efeito nenhum na órbita. Você pode girar ele loucamente, não vai ter efeito nenhum na órbita, porque não existe acoplamento matemático entre a dinâmica do movimento orbital com a dinâmica do movimento de atitude. Mas e se eu estiver fazendo uma manobra orbital e eu preciso apontar o meu propulsor aqui numa direção específica? E esse propulsor vai ser apontado para essa direção específica por meio do controle de atitude. Opa, surgiu o acoplamento, né? Então aí, quem disse que não tem acoplamento entre o movimento orbital e o movimento de atitude? Realmente não tem, mas o controle dessas coisas tem sim acoplamento. Eu preciso fazer um controle de atitude correto, de maneira que eu consiga fazer um controle de órbita correto. E vice-versa, se eu estiver fazendo um controle de órbita e o empuxo não for aplicado exatamente no centro de massa do meu veículo, vão surgir torques que vão fazer que o satélite tenha rotações aqui nos eixos dele, né? Então, olha o acoplamento de novo. Então, essa história de considerar tudo separado, tá bom, do ponto de vista da física, talvez seja interessante, mas do ponto de vista da engenharia, não, porque, na verdade, está tudo acoplado, né? Mas e a térmica? Você não falou da térmica. Não falei da térmica. Legal. Vamos supor que eu tenha um radiador que vai ser utilizado pelo controle térmico, que não pode ficar exposto à luz solar. Se eu não manter isso desta maneira, eu vou influenciar o meu controle térmico também. Então, embora a gente estude as coisas separadas, os grupos estão separados, na minha visão, e algo que a gente poderia perseguir no futuro, é fazer a unificação de tudo isso, porque uma coisa depende da outra. E como a gente vai ver aqui na minha apresentação mais para frente, no desenvolvimento de um projeto, as diversas equipes têm que conversar, têm que interagir o tempo inteiro. É um trabalho de equipe muito complicado. E não existe um melhor que o outro, um mais importante do que o outro. Todos são importantes, igualmente importantes, né? Então é isso que eu queria mostrar aqui. Então, uma das áreas de tópicos de pesquisa que eu trabalho, então, é o controle de atitude e órbita, até considerando esse acoplamento. E aí, você, para fazer um estudo adequado, você tem que fazer uma modelagem adequada dos sensores e atuadores, né? Se você trabalhar no mundo ideal, então aí fica tudo mais fácil. Mas o satélite não é partícula, ele não é um ponto de massa. Ele é um artefato construído pelo homem. Você tem que levar em consideração essas características para fazer o seu estudo adequado, né? Então, veja que na hora que você for fazer o controle, então isso é um diagraminha de bloco de um dos simuladores que eu trabalho,
você tem que levar em consideração as perturbações que agem no veículo, você tem que levar em consideração o modelo dos atuadores que você vai estar utilizando, eles não são perfeitos, existem incertezas nessa atuação dele, existem desvios, erros e tudo mais, você tem que modelar isso adequadamente. A mesma coisa para os sensores, né? Você tem que ter esse modelo adequado para poder fazer esse controle em malha fechada aqui. Você tem que ser capaz de definir adequadamente qual é a sua referência, então você vai guiar esse seu veículo da forma mais adequada possível. Então veja que tem vários aspectos aqui que podem ser pesquisados e trabalhados, né? Uma das áreas que eu mais trabalho é na modelagem das perturbações que agem no veículo, né? Então aqui dentro dessa caixinha, se você abrir aqui, eu tenho vários modelos de perturbação que sempre são aprimorados, né? Então essa aqui é a ideia. Mas vamos em frente aqui, senão eu não vou chegar até o final dos meus 72 slides que eu preparei. Bom, então, um outro problema, né, a parte de estimação, porque como os sensores eles têm incertezas, né, então a medida ela não é precisa, não é exata. Existe uma incerteza, então você pode estudar também a parte de estimação, filtro de Kalman, por exemplo. Então, nessas figurinhas aqui tem uma manobra aqui, meio doida aqui, em Hall, Pitt e Hall, né? Os eixos de rotação. E se você pegar esse azul mais escuro, seria o que o sensor de fato mediu com a incerteza. O Cian seria, como isso aqui é uma simulação, então eu sei qual que seria o valor exato aqui, que é esse cian aqui, que é o que está no centro. E depois eu aplicar um filtro de Kalman, aí eu consegui reduzir esse magenta aqui, é o que eu estou fornecendo lá depois da estimação. Então, toda essa parte também é importante, a gente trabalha com isso, né? Vocês têm uma disciplina até de otimização 2 que vocês vão explorar isso. Um tópico de pesquisa que não é muito utilizado aí pelos meus colegas é a parte de robótica espacial, né? Eu tenho alguns trabalhos, né? Eu orientei um aluno, o Anderson, nessa parte de robótica espacial, é um tema muito interessante. E qual é o problema de um robô no espaço, né? O problema é o seguinte: quem estudou robótica lá na faculdade, o curso de robótica, os robôs industriais eles estão presos ao solo, né? Então a base é fixa. Agora no satélite não. Então imagina que eu tenha aqui um braço robótico aqui preso aqui numa plataforma no espaço, no caso aqui é o Space Shuttle com o braço robótico lá que o Canadá desenvolveu. Conforme esse braço se move, isso vai fazer com que a base também se movimente. A base não é mais fixa, então o movimento do braço acaba influenciando o movimento do satélite, né? Então, isso é um problema interessante que você tem que modelar. E não é muito simples, porque quando você mexe esse braço, você muda a distribuição de massa do conjunto, né? Então, se você muda a distribuição de massa do conjunto, você muda a posição do centro de massa, né? Que até essa figurinha do trabalho do Anderson mostra isso, e você muda principalmente o tensor de inércia, então é complicado, é um problema complicadíssimo. Na hora que você, no caso aqui desse exemplo aqui, fosse usar esse braço para pegar o outro corpo aqui, no instante que ele pegar, nossa, mudou tudo, porque aí o conjunto todo tem um novo centro de massa, tem um novo tensor de inércia, e a mudança é instantânea, no momento que ele pegar, agarrar esse negócio, e complicado, né? E aqui, mesmo antes de pegar, já existe essa variação. Então, tudo isso pode ser modelado e é muito utilizado em problemas de docking, né? Que a gente poderia, em vez de fazer o docking simplesmente com um acoplamento, você pode usar esse braço robótico para pegar ali. Além disso, tem o problema do rendezvous, que é você realmente encontrar aqui esse outro corpo antes de fazer essas manobras. No caso aí desse tópico de pesquisa, por 2 vezes nós conseguimos enviar os alunos para esse laboratório lá na Alemanha, que é o European Proximity Operation Simulator, né, o EPOS, que é lá do DLR.
E lá eles têm um laboratório fantástico, que eu imaginei esse laboratório e depois descobri que, antes de conhecer, descobri que os alemães tinham feito esse laboratório. É incrível. Esse laboratório utiliza esses dois braços robóticos aqui, você pode colocar aqui uma maquete de um satélite aqui e a de outro aqui, e aí esse braço robótico ele está nessa esteira, e essa esteira anda aqui, né? Então, além de ter o movimento do braço aqui, ainda tem esse movimento na esteira, e esse aqui está preso aqui no chão, mas ele tem o movimento dele. Então, por meio desse aparato, você consegue simular os estágios finais de uma manobra de acoplamento, simular a atitude e também a trajetória. Olha que coisa interessante que eles bolaram isso. O laboratório que eu tinha imaginado era colocar esses braços robóticos sobre pontes rolantes. E, de fato, depois descobri que nos Estados Unidos tem um laboratório como esse. Mas lá, infelizmente, eu não consegui resposta. Mas os alemães são pessoas que gostam de cooperar com a gente e trabalham muito bem e é bastante produtivo, né, trabalhar com eles. Então, por duas ocasiões, nós mandamos alunos lá para operarem esses sistemas, e os alemães deixaram nós operarmos esse sistema. Foi tirado o controle deles e colocado o nosso controle. E nós operamos totalmente esses dois braços robóticos. Um trabalho muito interessante. O último trabalho foi o do Anderson, nós tínhamos aqui o nosso modelo todo feito no computador, né, virtual, para fazer uma manobra de atracação, né, como a gente traduziu isso, o berthing, que é você pegar o outro satélite por meio de um braço robótico. Os alemães são incríveis, né? Nós fizemos aqui virtualmente isso, e eles depois descobriram que no prédio vizinho eles tinham construído este novo laboratório agora para fazer exatamente o que nós tínhamos feito aqui. Ó, veja que agora tem um outro bracinho robótico em cima dessa maquete aqui para simular tudo isso aqui. Fantástico. Nós não trabalhamos nesse laboratório, porque o nosso contato é no outro, mas nós conseguimos fazer esse braço robótico aqui virtualmente e inserir isso no controle lá do outro laboratório. Então, aquele outro laboratório acabar fazendo o que esse novo laboratório deles faz, e eu acho que até o que nós fizemos tem uma vantagem, porque eles não fazem aqui a atualização do tensor de inércia, conforme esse braço se move, e nós fazemos. Então, isso foi muito gratificante perceber que a gente, embora sem recursos, sem a capacidade de fazer minimamente o que eles fazem lá, o nosso conhecimento não fica tão atrás assim. Ou não ficava, né? Vamos em frente. Agora vamos falar um pouco do problema da órbita, né? Que ali, principalmente, estava o controle de atitude muito em destaque, mas também tinha o controle orbital ali. Agora eu vou falar um pouquinho das perturbações orbitais, né, que originalmente a área que eu trabalhava no mestrado e doutorado. E aqui, para exemplificar que você tem que levar em consideração essas perturbações orbitais, tem essa simulaçãozinha aqui que eu fiz no STRS, né, que é o simulador que eu desenvolvi. E se você olhar aqui o ground track desses dois casos aqui, um satélite com órbita polar aqui, um outro satélite com órbita inclinada, mas não polar. Se você olhar aqui o ground track, dá a impressão que não acontece nada, né? Mas se eu olhar de pertinho aqui, pegar e ampliar isso aqui, você vai ver que cada vez que o satélite passa ali, ele passa numa trajetória diferente, né? Por que isso acontece? No caso aqui, é uma simulação que está considerando apenas o potencial gravitacional terrestre. E o potencial gravitacional terrestre, ele não é perfeito, não é uniforme. Por que não? Porque a distribuição de massa da Terra, ela não é perfeita, não é uma esfera perfeita, né? Então, pelo fato de haver uma distribuição que não é perfeita,
eu tenho que modelar isso de alguma maneira, porque o campo gravitacional ele não vai ser tão perfeito. Então, uma das maneiras de fazer isso é por meio dos harmônicos esféricos, né? Então, a grosso modo, você poderia ver assim a elevação, depressão. Então, teria os zonais aqui, os setorais e os tesserais, que é a união desses dois aqui. Então, por meio do ajuste adequado desses harmônicos esféricos aqui, você deforma a Terra e deforma o campo gravitacional da Terra e pode modelar isso daqui dessa maneira e aí avaliar o que acontece na perturbação, na trajetória quando você aplica essa perturbação. Tá? Então, esse é um dos campos de pesquisa. E aí, para ilustrar a necessidade de você fazer uma boa avaliação da precisão que você necessita, eu coloquei esse exemplo aqui da missão que eu trabalhava lá durante o meu pós-doutorado, que é a Gravity Probe da NASA, que é uma missão que tinha um requisito de precisão muito, muito apertado. Por quê? Porque a missão ali que queria medir a deformação do espaço-tempo em torno da Terra devido à presença da massa da Terra, que foi uma das coisas que o Einstein previu, e isso ia ser um ângulo muito, muito, muito pequeno que eles tinham que medir por meio desse aparato aqui, que foi essa missão aqui da NASA. Então, nós tínhamos que modelar todas as perturbações envolvidas para poder fazer a análise dos dados corretamente, né? Então, a missão foi lançada em 2005 e eu fui para a Alemanha em 2006 e a Alemanha participava também da análise dos dados. E a nossa missão lá na Alemanha era desenvolver um simulador que fosse capaz de considerar as mais tênues perturbações agindo no veículo, de maneira que você pudesse usar isso para te auxiliar na análise dos dados que a Gravity Probe forneceu. E eu fiquei encarregado de fazer o modelo do albedo, da perturbação do albedo na trajetória, hein? Olha só, a perturbação do albedo é muito pequena. O albedo, para quem não sabe, seria a luz que é refletida, a luz do Sol que é refletida na superfície da Terra e volta para o espaço e bate no satélite. É isso que eu tinha que modelar. É uma potência muito pequena que chega lá no satélite, né? Mas mesmo assim tinha que modelar. E era muito difícil, foi muito difícil modelar isso. Muita gente não sabia. Eu tive dois colegas, era uma equipe internacional, e tive dois colegas antes de mim que desistiram e foram embora porque eles não sabiam como fazer isso. E eu acabei ficando com isso, porque na primeira reunião, que eles não me avisaram de qual era o horário, eu cheguei 5 minutos atrasado. E aí eles já tinham distribuído todas as tarefas e sobrou essa para mim, que era mais difícil. Que legal. Mas eu dei um jeito de fazer, porque nós, como engenheiros, temos que achar a solução sempre. Então, se vira, ache uma solução. Depois de ficar muito preocupado como eu ia fazer isso, eu tive a seguinte ideia. Eu falei, bom, eu estou analisando os dados passados, né? Isso foi colhido em 2005, então, e agora eu quero modelar o que aconteceu em uma data específica, que foi quando a missão foi feita, né? Então, eu sei a data. Será que não tem em algum lugar os dados da reflectividade da Terra naquela data específica? E aí fui buscar isso. E não é que eu achei, tinha uma missão da NASA, que era uma outra missão da NASA, que tinha como medir ali a camada de ozônio e não sei o quê. E ele tinha nessa missão, ele colhia todos os dias ali, diariamente, era mais de um satélite, ele colhia dados ali da reflectividade da Terra. E divulgava esses dados. Eu falei, opa, legal, se eu pegar esses dados da reflectividade da Terra, eu consigo trabalhar. E aí, realmente, é essa figurinha aqui de uma data, não lembro qual, que ele forneceu aqui essa reflectividade, né, ó, de 0 a 1. A gente dividia a Terra em várias células, acho que não lembro quantas células são, mas é coisa de 50 mil, 60 mil, já não lembro quantas. E aí eu pegava cada reflectividade aqui sobre a Terra e usava isso para calcular qual era a potência luminosa que chegaria no espaço, considerando essa reflectividade, considerando a radiação solar e tudo mais. E aí eu descobri
que realmente, se eu não controlasse isso, olha o que acontece, eu peguei vários vetores aqui de várias células, mais algumas, né, só para mostrar, essa direção varia, e aí a gente percebe aqui, essa é a figurinha do desvio na velocidade orbital. E veja que se eu não controlar, isso aqui vai crescendo, crescendo, crescendo. Aqui o desvio de posição, se eu não controlar isso, isso aqui vai crescendo, crescendo e pode atrapalhar uma missão que tem um requisito de precisão tão apertado como essa daqui, né? Então, aqui a gente desconsidera isso e realmente tem que desconsiderar. Isso aqui não faz sentido para aplicar no Cibers, né, ou na Amazônia, isso aqui talvez não faça sentido, mas para uma missão como essa faz. Então, tudo é questão de você avaliar qual a sua necessidade de precisão. Professor, diga. O que era essa missão? Só para saber. Então, essa missão, eu posso até fazer um seminário à parte, se vocês quiserem, depois mais para frente. Essa missão, aqui é um telescópio, né? Então ele tinha que manter o apontamento para uma determinada estrela ali, e ele foi a primeira missão que conseguiu controlar em malha fechada os 6 graus de liberdade, tanto órbita quanto atitude, eram controlados em malha fechada. Então, essa foi a primeira missão que fez isso, o primeiro veículo que controlou a trajetória em malha fechada, porque a trajetória ou a órbita é controlada em malha aberta, na quase totalidade dos satélites. E tanto é que o pessoal fica falando que controle é controle de atitude, né? Porque órbita não é controle, e está errado, porque prova disso é essa missão, e eu trabalhei essa missão. Então, a Graviprobe tem um controle em malha fechada da trajetória, e ela utiliza micropropulsores para poder mitigar o efeito de perturbações mínimas como essa daqui. Então, eles colocaram, tem um sistema de sensor muito interessante aqui, que eles colocaram giroscópios ultra precisos, e eles colocaram um aparato que assim, é uma massa, é um corpo de prova, e você protege essa massa de todas as perturbações de origem não gravitacional, né? Você coloca isso no interior desse veículo e ele fica flutuando lá, e nada pode encostar nele. E você mede a distância dessa massa com relação à carcaça lá do que seria o satélite. Conforme ocorre uma perturbação que faz com que o satélite desloque um pouquinho, essa massa que está protegida nesse compartimento estanque, continua na trajetória sem a perturbação, né? Mas o corpo do satélite não, e o corpo do satélite acaba se aproximando da massa. Aí eles percebem que ocorreu a aplicação de uma pequena força ali, e aí os micropropulsores atuam para corrigir isso. Então, por meio desse dispositivo fantástico, eles conseguem corrigir a trajetória e eliminar as perturbações orbitais, com exceção da gravitacional, que não era para eliminar, porque era justamente o que ele queria medir. Então, é muito interessante. Eu tenho um filme que mostra isso, numa outra oportunidade a gente pode ver. E ele queria medir a curvatura do espaço-tempo em torno da Terra por causa da massa da Terra, que é um dos efeitos que o Einstein previu, né? E eles conseguiram medir isso. Só que era para sair o resultado em 2008, por aí, que eu ainda estaria lá, e eles só conseguiram filtrar todos esses dados e fazer análise muito tempo depois, e só saiu em 2011, mas conseguiu. Além disso, eles queriam medir também o efeito da distorção do espaço-tempo em torno da Terra devido à rotação da Terra, que também foi uma das coisas que o Einstein previu, e também foi medido, e fantástico, comprovou isso, muito interessante. E esse controle da órbita é conhecido como tecnologia drag-free. Drag-free porque você vai eliminar o arrasto, né? Mas no caso aí, isso se aplica, se estende até em situações onde você está fora da atmosfera, né? Tem outras missões que eles previam aplicar esse tipo de coisa, de controle, e não era próximo da Terra, então não tinha nem o arrasto atmosférico, mas a terminologia se manteve, né? Muito interessante. E é controle de malha fechada, e o simulador que eu desenvolvi, ele é para esse tipo de coisa, porque o simulador que a gente desenvolveu lá era para isso. Eu fiz um simulador semelhante ao que eles tinham
estavam fazendo lá, e que no caso lá eu participava só no modelo de albedo, mas eu fiz um simulador baseado no meu conhecimento, sem copiar o deles, porque, claro, eu não tive acesso ao simulador deles, somente eu era um usuário, mas quando eu saí de lá não estava pronto o simulador deles. Mas eu sabia quais eram os requisitos e o que tinha que ser feito, e usei o meu conhecimento para construir isso. Bom, na época tinha essas outras duas missões que também eles participavam, que ainda eram projetos, né? Que é a Microscope e a STEP, que eram missões também com tecnologia drag-free, então fazia parte dos nossos estudos também essas missões, e novamente aqui eu estou mostrando que o albedo já conseguiu, se eu não corrigisse, ele ia fazer esse efeito nessas missões aqui, e aí olha o que acontece com os elementos keplerianos, aqui está muito pequenininho, eu não lembro o que é, mas deve ser semi-eixo, centricidade, alguma coisa assim, mas varia aqui tudo isso, então para essas missões eu precisaria corrigir isso. Isso aqui é só do albedo, né? Imagine se eu considerasse todas as perturbações agindo simultaneamente. Que mais? Bom, outro tópico de pesquisa seriam as manobras orbitais, né? Então eu tenho que avaliar o tipo de manobra que eu quero fazer, se ela é contínua, se ela é de baixo empuxo, de alto empuxo. Então aqui, se toda vez que eu passo aqui nesse ponto, aqui no perigeu, eu aplico uma manobra de alto empuxo, então eu vou fazendo essas trajetórias aqui, vou elevando o apogeu. Ou eu faço um negócio contínuo que forma essa espiral. E tudo isso tem implicações. Essa daqui talvez seja mais rápido, mas vai gastar mais combustível. Essa aqui eu vou usar um propulsor iônico, mas vai demorar muito e provavelmente vai ficar mais tempo dentro do cinturão de radiação, se eu vou atravessar esse cinturão. Então, será que vale a pena? Tudo isso a gente tem que simular, tem que modelar e simular. Então, também faz parte da nossa pesquisa. Trajetórias ao redor da Lua, aplicando todo esse conhecimento, né, que eu estava falando da Terra, você pode aplicar em outros corpos também, né? Então, você quer pousar na Lua, então que trajetória que você faz? Você quer decolar de lá? Qual é o efeito das perturbações? Aí começa aquela turma mas você está pesquisando a Lua, para que serve isso? O Brasil não vai fazer isso. Olha, nós estamos aqui fazendo um trabalho científico, então a ciência envolvida em controlar um veículo em torno da Lua, a física, é a mesma de controlar um veículo em torno da Terra, certo? A questão de parâmetros, pelo menos da forma como eu trabalho e como eu desenvolvo meus simuladores, é uma questão de parâmetros, de ajuste de parâmetros. Então, quando eu aprendo a fazer uma simulação em torno de uma situação de pior caso, por exemplo, em torno de um asteroide que tem um campo gravitacional totalmente irregular e é complicadíssimo fazer isso, ou em torno de uma lua de Marte. Mas a lua de Marte você vai pesquisar, a lua de Marte, o Brasil não faz nada com isso. Mas acontece que eu conseguir controlar a trajetória do veículo em torno da lua de Marte é muito mais complicado do que eu conseguir controlar em torno da Terra. Mas se eu aprender a fazer isso, quando eu for aplicar na Terra, usando o mesmo simulador, que é da forma como eu trabalho, é só uma questão simples de ajuste de parâmetros para o caso que eu estou trabalhando. Então, veja, a física é a mesma, muda parâmetros, só que lá eu estou me expondo a uma situação de pior caso, para testar os meus modelos ao extremo, né? E na Lua de Marte, tem Marte muito perto ali, a atração gravitacional de Marte vai arrancar o veículo das proximidades da Lua dele ali. Então, é muito mais difícil fazer isso lá do que fazer isso aqui. Então, é a mesma ciência, né? E é a nossa missão entender tudo. Você quer aplicar em torno da Terra, para uma missão do INPE? Perfeito, eu ajusto os parâmetros para fazer isso, sem problema nenhum. Mas essa pesquisa que eu fiz ali na Lua de Marte é importante, me ajudou a aprender. Falando de Marte, está aqui, então, a situação de Marte. Muito bem, então, modelagem de trajetórias, né? Como eu disse, uma situação de pior caso. Então, uma das luas de Marte aqui, ela é muito próxima da superfície do planeta, ela está a 6.000 quilômetros aqui de altitude, e é uma luazinha minúscula, né? Quase que, provavelmente deve ser um asteroide que foi capturado, alguma coisa assim. Então, além do campo gravitacional dessa luazinha ser irregular, ainda ela está muito perto. E se eu quiser fazer trajetórias aqui em volta, eu teria que considerar, de Marte, eu teria que considerar as perturbações. Então, se você conseguir modelar esse tipo de coisa, é interessante. Então, veja, conforme eu me aproximo da Lua de Phobos, por exemplo, tem um pico aqui da perturbação e assim vai. E a outra Lua, Deimos, também, conforme eu me aproximo dela,
eu tenho essas picos de perturbação, né? A mesma ideia a ideia de que você vai testar o seu ambiente de simulação, os seus modelos numa situação de pior caso. Então, se eu quiser piorar ainda mais, vamos lá para Júpiter. E aqui tem uma simulação que eu fiz na época que a sonda Juno dos americanos ali foi injetada numa órbita elíptica, né? Ele chegou lá em Júpiter. E tinha uma aluna até que eu mandei ela fazer, usando as nossas ferramentas, tentar fazer simulações parecidas ali. Então, Júpiter é um sistema de luas com mais de 60 luas. Imagina calcular a perturbação orbital de todos esses corpos em movimento agindo aqui numa suposta espaçonave que estaria ali em volta, como foi o caso da missão, ou como é o caso da missão Juno, né? Ela ainda está lá. O que acontece? Se vocês verem aqui em azul, é a órbita do veículo, não é mais uma linha. Por que não? Porque ele começa a sofrer perturbação de todas essas luas que estão em volta aqui, do próprio campo gravitacional do planeta, e você vê que ela vai evoluindo, né? Ela vai mudando aqui, né? Então é bem interessante. Se você fizer uma simulação por um período mais longo, você teria essa situação aqui. Olha só como muda significativamente a órbita. Para quem teve aula ontem comigo, lembra a tal da Roseta que eu falei? Olha aí. Não fiz toda. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça, a Roseta. Legal, nem me toquei que eu ia mostrar aqui no dia seguinte para vocês. Aí, se eu fizesse mais tempo, ia formar a Roseta que eu falei. Então, e olha só, mas como é complicado modelar isso aqui. E tem o movimento de todos os corpos. Aqui eu só coloquei a figurinha das 4 principais luas, né? Europa, Io, Ganimedes e Calisto, que são luas bastante grandes. Mas tem um monte de luazinhas aqui. Nós estamos considerando aqui o movimento de todos esses corpos simultaneamente e a perturbação que isso causa. E veja que muda também o plano orbital. Olha só que complicado. Mas nós não vamos para mandar a sonda para. Já sei que não vai mandar a sonda para Júpiter, mas para o negócio na Terra é muito mais simples. É só ajustar os modelos e tirar as luas e considerar a nossa lua, por exemplo. Isso a nossa missão aqui, é caminhar na fronteira, certo? Então eu vou buscar os problemas de pior caso. A hora que eu for aplicar isso num projeto específico, aí sim eu vou colocar nos parâmetros necessários para resolver o meu problema específico de desenvolvimento tecnológico. Aqui é desenvolvimento científico, por enquanto. Nós vamos chegar lá. Vamos complicar mais ainda aí, simulação em torno de asteroides. Olha que complicação que é isso daqui. Se eu falei ali que a perturbação em torno de Júpiter era complicada, que dirá então orbitar um corpo como esse daqui, né? Esse aqui é o asteroide Eros, né? Olha que foto fantástica que foi obtida pela NIR. E como ele é muito irregular, o campo gravitacional além de ser tênue, porque é pequeno, é um corpo pequeno, ele é bastante irregular. Será que é possível orbitar um corpo como esse? Então, as primeiras questões que surgiram é possível colocar um veículo em órbita de um corpo como esse? E aí aconteceu ocorreu essa foto aqui, eu não lembro, não lembro que sonda que foi. Ela não estava indo para estudar esse asteroide aqui, que é o asteroide Ida. Eu não lembro se foi a Juno, agora não lembro qual foi a sonda da NASA. E ela tirou essa foto desse asteroide. E nessa foto desse asteroide tinha uma luazinha. Então esse asteroide tem uma luazinha. Olha que coisa interessante. Mas como foi uma única foto, a gente nem sabe exatamente qual é a trajetória dessa luazinha, né? Mas podemos estudar isso. Então existem alguns estudos da trajetória da Lua Dactyl, né, como foi chamada. Isso aqui eu fiz no meu simulador. E é interessante verificar qual que seria a perturbação, por exemplo, se tem uma lua, então eu consigo pôr um veículo. Então eu pus um veículo aqui, supus que tinha a trajetória dessa luazinha, vi qual era a perturbação e tudo mais. Essa daqui é uma das missões mais recentes, a da OSIRIS-REx, né? A OSIRIS-REx é uma sonda da NASA que se aproximou do asteroide Bennu.
são fotos espetaculares, imagens espetaculares, para quem não viu ainda, é inacreditável. Esse corpo é mais bem conhecido do que a superfície dele é mais bem conhecida do que a superfície da Terra, porque como ele é pequeno, e essa sonda ficou lá orbitando durante um tempo, antes de mandar a cápsula que iria pousar, né? Antes de pousar, ela fez imagens espetaculares da superfície, né? Recentemente eu tive uma aluna que foi trabalhar lá em Colorado com esse asteroide, e a gente fez várias simulações a respeito disso, né? E aqui é o pouso, né? Finalmente eles se aproximaram, né? O veículo se aproximou, tocou o solo ali, né? A velocidade foi diminuída. Para quem teve aula ontem também lembra que eu falei lá, se eu acabar o momento angular for igual a zero, o que acontecer? Ele vai cair, né? E foi isso que foi feito aqui, né? Eles diminuíram a velocidade, ele praticamente caiu aqui, tocou o solo. Um aparato muito interessante aqui, ele soltou um jato de gás aqui, uma espécie de gaiola, aprisionou pedras, né, e poeira desse corpo, e aí essa cápsulazinha eu não sei se já foi enviada, acho que ainda não sei. Ela vai vir de volta para a Terra, e vai ser analisado isso aqui. Então, muito interessante, realmente muito interessante. Imagina o controle de trajetória que você tem que ter para fazer isso aqui. Então, aquele pessoal que fala... E em malha fechada, sim, porque, no caso aqui, quando ele tava para pousar, ele desviou a trajetória. Para quem viu o vídeo do pouso, você vê nitidamente que ele atua e desvia ali de uma rocha maior, porque senão ele ia se espatifar. Então, é um controle de trajetória em malha fechada. Isso é o suprassumo da tecnologia espacial, é a fronteira. Muito interessante. Não, vamos lá para frente. E nós podemos se divertir também com isso. Então, aqui é uma simulação, algumas imagens de simulação que eu faço no STRS, usando dados da NASA, né? A NASA, ela colhia dados de vários asteroides, são imagens de radar, que eram feitas pelo Rádio Observatório de Arecibo, que infelizmente colapsou, né? Agora, recentemente, foi destruído. Parece que eles têm planos de reconstruí-lo, mas vai demorar algum tempo. Uma pena, porque nós conseguimos usar os dados deles, então imagina que coisa fantástica. Eu não consigo trabalhar numa missão da NASA, mas indiretamente consigo, porque os dados que eles produzem, eles distribuem, e eu uso os dados deles, e são dados de verdade, são dados obtidos de radar ali dos asteroides, e eu pego esse modelo, faço uma discretização e consigo fazer as minhas simulações de trajetórias. Então, olha só o que acontece aqui com as trajetórias em torno desse asteroide aqui, que é o Cleópatra. Ele é bastante irregular, então se eu partir desse ponto aqui, olha só o que acontece, ele vira completamente a órbita e finalmente vai se afastando e provavelmente eu seria arremessado aqui para o espaço, sairia da esfera de influência desse corpo aqui. Então, do ponto de vista de ciência, de dinâmica orbital, esse é um dos problemas mais interessantes. Olha o que eu falei de Marte, trajetórias em torno da Lua de Marte, Phobos, né? É tão complicado você orbitar essa Lua, porque está tão perto do planeta, que o campo gravitacional do planeta é tão intenso que ele arranca a trajetória, arranca o satélite de lá e você não... Ou colide, como nessa primeira simulação aqui, nessa outra também ele faz essa trajetória louca e acaba batendo aqui, nessa outra ele escapa, é muito difícil. Mas nós, como engenheiros, temos que achar solução para tudo, como eu já falei, né? Então, eu pensei, o que eu vou fazer? Vou dar um jeito. Então, o que eu fiz? Eu consegui esse tipo de trajetória fazendo simplesmente o seguinte, não coloquei o satélite em órbita de Phobos, eu coloquei o satélite numa órbita em torno de Marte, próxima de Phobos. E aqui é o posicionamento relativo entre os dois, é como se fosse uma missão de rendezvous entre dois satélites em torno da Terra, só que aí no caso de Phobos. Aí, mas tá vendo como a física é a mesma? Se eu quiser estudar agora a aproximação da ISS, eu também consigo fazer. Aqui é uma situação de pior caso, tinha uma perturbação agindo ali
E aí tem essa evolução toda que ocorre, mas dá a impressão que eu estou em órbita de Phobos, mas eu não estou. Os dois estão em órbita de Marte, isso aqui é o posicionamento relativo, né? Para missões de constelações em torno da Terra, que formação de satélite, isso daqui é fundamental, é a mesma física, né? A mesma teoria. A mesma ideia pode ser feita com relação a Deimos, né? A outra lua de Marte, também é o mesmo procedimento. Se eu quiser complicar mais um pouco, aí então eu posso fazer isso em Saturno, que também tem um monte de luas, e aí, aqui no caso da lua Prometeus, se eu tivesse próximo de Prometeus, e Marte, o campo gravitacional de Marte já é poderoso e arranca o satélite das proximidades da Lua, imagina em torno de Saturno, que é enorme. Então ele rapidamente me arranca daqui, ele me tira das proximidades. Não dá, né? Então o que eu vou fazer? Vou aplicar um procedimento de quase órbitas, que é aquela história que eu fiz lá em Marte, e aí eu consigo ficar durante algum tempo, mas mesmo assim ele evolui e vai embora, porque o campo gravitacional é muito intenso. Então eu vou aplicar um controle de trajetória, no caso aqui em malha fechada, usando aquela tecnologia drag free que eu comentei, e olha só, aí eu consigo controlar durante algum tempo e ficar aqui. Então, do ponto de vista da dinâmica do movimento, isso aqui é um estudo interessantíssimo, e do ponto de vista de controle também, porque eu estou aplicando aqui numa situação realmente complicada, né? E consigo fazer isso. Outro tópico de pesquisa muito importante, né, é a parte de otimização multiobjetivo, que isso vem lá da minha tese de doutorado, que eu trabalhava com constelações de satélite, então eu queria controlar simultaneamente os satélites de uma constelação, minimizando o consumo de combustível, minimizando o erro de posicionamento, e minimizando, acho que o tempo, né? O tempo que eu realizava todas as manobras. Isso é um problema de objetivos conflitantes. Conforme eu otimizo um deles, eu pioro o outro, né? Isso é comum acontecer na nossa área, não só na nossa área, mas em todos os campos, de você ter problemas multiobjetivos. No fundo, tudo é um grande problema multiobjetivo, mas a nossa capacidade de resolver problemas de otimização se restringe, na verdade, à solução de problemas monoobjetivo. Isso a gente sabe fazer, e é o que vocês vão ver nas disciplinas, inclusive comigo. Mas problemas de otimização multiobjetivo a gente não tem a mesma capacidade de resolver. Então, a gente acha soluções de compromisso. E aí eu propus, então, a busca por uma solução equilibrada, que é o tal do critério da menor perda, ou Smallest Loss Criterion, que busca essa solução de equilibrada, que seria a solução que leva em consideração igualmente todos os objetivos. Muitos métodos de otimização multiobjetivo acabam transformando o seu problema originalmente multiobjetivo em monoobjetivo. Então tem o método dos pesos, que você dá pesos, mas a definição dos pesos já é um problema de otimização multiobjetivo por si só. Então, esse é um tópico interessante, mas para quem tiver interesse. E a aplicação desses critérios de otimização é fundamental, né? Critério de otimização multiobjetivo é fundamental nos problemas de engenharia. Outro problema interessante é a modelagem do clima espacial. Eu falei dos cinturões de radiação que tem em volta da Terra, né? Então, você tem esses cinturões de radiação que eles são formados pelas partículas que vêm do Sol, pelo vento solar. Essas partículas ficam aprisionadas no campo magnético da Terra, né? E ficam fazendo essas trajetórias aqui. E se você tiver que atravessar esse cinturão de radiação, os seus componentes eletrônicos do seu veículo podem ser afetados, podem parar de funcionar. Então, você tem que considerar blindagens, então tem que avaliar isso, os materiais que você vai utilizar para construir esses componentes eletrônicos e tudo mais, e avaliar que tipo de manobra você tem que fazer. Se você vai fazer uma manobra de baixo empuxo, ou tem um efeito. Se você for fazer manobra de alto empuxo, tem outro. Então, quando você vai mandar um satélite para uma órbita geoestacionária, você tem que atravessar esses cinturões. Como é que você faz isso? Tudo isso aí é interessante. Isso aqui são figurinhas da tese da Maria Rita, que foi minha aluna, e ela faz essas análises usando dados reais de também missões da NASA que mediram esses cinturões, né? E a gente utilizou esses dados. Depois nós descobrimos que, na época, tinha um acordo entre a presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos para a gente usar os dados da missão lá que media isso,
E aí eu descobri que a única pessoa que usou isso, extraoficialmente, sem saber que havia esse acordo, foi a minha aluna. E, infelizmente, ela está desempregada, né, que é a nossa realidade, e eu não consegui colocá-la em nenhuma posição, nem no INPE, nem em lugar nenhum. E ela foi a única pessoa que trabalhou nisso, pelo que eu saiba, infelizmente. Muito bem, então, outra área de pesquisa, mas não é a área que eu trabalho, é a parte de projeto térmico de satélites. Provavelmente o Rafael talvez apresente alguma coisa para vocês, fale um pouquinho. Aqui é uma foto da Amazônia, né? Uma foto do Cibers fazendo. O pessoal fez o balanço térmico de tudo isso, eles têm um software para fazer isso, é uma área interessante. Bom, vamos falar rapidinho. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas dá para andar, vou tentar andar rápido aqui. Das fases do desenvolvimento de uma missão espacial, para vocês terem uma visão geral da coisa e entender onde que vocês se inserem, onde a gente se insere. Tem gente que quer, eu quero trabalhar com satélite, quero construir satélite, não sei o que, eu fico estudando essas coisas. Calma, tudo tem o seu momento e as pessoas têm papéis diferentes nessa brincadeira, né? Então, aqui a intenção não é me debruçar com muito detalhe nessas questões, mesmo porque eu não sou tão especialista assim nisso, mas principalmente mostrar onde que nós estamos, onde que nós podemos contribuir. Então, veja que são várias fases, né, no desenvolvimento de uma missão espacial. Então, nessa fase inicial, é a fase de concepção, né? Você vai identificar e caracterizar qual é o seu problema, vai fazer uma análise da missão espacial. Aqui que a gente se insere, aqui que a gente pode participar bastante, onde essas ferramentas todas que eu desenvolvo podem ser utilizadas para desenvolver essa missão, fazer essa análise de missão, né? E a partir daí ocorre, então, uma revisão organizada, né, para analisar e aprovar a definição da missão espacial, e aí a gente vai para outra fase aqui, onde aí sim você vai explorar os diversos conceitos, né, para possíveis soluções dos sistemas, do satélite e tudo mais. Então, aí, aqui também a gente tem que pode interagir e participar bastante. Depois de tudo isso, acontece, então, a revisão preliminar de requisitos. Você vai definir quais são os requisitos que você tem que atender na sua missão, e aí depois você vai analisar tudo isso do ponto de vista de sistemas e subsistemas. Como é que você vai especificar todos esses equipamentos, né? E feito isso, você passa, então, para essa fase B, onde você, sim, especifica tudo direitinho, e manda isso para a indústria. Você não vai produzir os equipamentos do satélite, você vai contratar isso na indústria. O INPE não é fábrica de satélite, nunca vai ser. Você vai ter que fazer toda essa análise, e aqui a gente pode participar intensamente, ou deveria de participar intensamente, e veja que é uma interação constante de diversas equipes para você finalmente chegar numa situação que você pode mandar essas especificações para que todos os seus subsistemas sejam contratados lá na indústria, né? Essa que é a ideia. E aí a indústria vai fazer o projeto preliminar dos subsistemas todos, vai mostrar isso novamente para o pessoal do INPE. Aqui a gente também pode participar para auxiliar a verificação se esse projeto preliminar atende todos os requisitos que a gente tinha desenvolvido anteriormente. Então, veja que é uma interação constante entre todas essas equipes e todo mundo é importante. Finalmente, a indústria produz, então, o projeto detalhado, né, dos seus subsistemas todos, ocorre toda essa interação novamente com as equipes daqui do INPE, e isso tudo tem que ser aprovado, e aí sim nós vamos para a qualificação. Aqui ainda tem os modelos de engenharia que são produzidos, são modelos de testes que vão ser, a indústria vai produzir, e isso tudo vai ser testado. Aqui tem que ter a nossa supervisão e tudo mais, para verificar se aquilo que foi feito até agora realmente vai funcionar. E aí, uma vez que chegamos à conclusão que funciona, então vamos para a qualificação. Então, são construídos modelos de qualificação que são testados novamente, existe todo o pessoal de garantia do produto que tem que acompanhar tudo isso, e feito isso, finalmente, então, vai ser construído o modelo de voo, que são os equipamentos que, de fato, vão ser embarcados e vão ser lançados junto com o satélite. E aí entra a campanha de lançamento. Então, percebam que é um número de pessoas enorme que deveria estar envolvido nisso,
várias equipes com visões diferentes e todas são importantes. Normalmente o pessoal que está numa das fases fica reclamando do pessoal que está na fase anterior e vice-versa, e não tem gente suficiente em nenhuma dessas fases. Aí complica, né? Vai ser difícil conseguir alcançar o objetivo desejado, que é finalmente lançar o satélite e operá-lo de forma adequada. É importante que vocês tenham essa visão. Todos são importantes e todos têm que ser valorizados adequadamente. Isso tudo está envolvido, então, com o tal do ciclo de vida de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. Fala-se muito aí de P&D, pesquisa e desenvolvimento, e, novamente, eu coloquei aqui 2 slides só para mostrar isso. Não vou me aprofundar no assunto, porque eu não sou especialista nessa história, mas para mostrar que todos nós temos o seu papel. Essas fases, nesse ciclo, né, ele consiste desses itens que eu estou mostrando aqui, que é a pesquisa básica, que é onde nós estamos inseridos, né, que é o trabalho experimental ou teórico realizado principalmente para adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos do fenômeno e fatos observáveis, sem qualquer aplicação particular ou uso em vista. É a pesquisa básica, a pesquisa científica, tem que ser aplicada até a metodologia científica que eu falei lá no começo, é onde nós estamos. Aqui a gente tem a obrigação de contribuir, e é tão importante quanto o que vem pela frente, né? Não é menos importante, é a base de tudo. Uma vez que foi feito isso, que foi entendido isso, e por isso que eu posso estudar o asteroide, posso estudar a Lua de não sei o quê, porque eu estou desenvolvendo a parte científica da coisa. Depois, quando eu for aplicar, então tá bom, eu vou aplicar numa missão. Então aí sim eu vou fazer uma aplicação para um caso específico, vou então ter que fazer um desenvolvimento experimental, finalmente uma industrialização e a produção e comercialização. Eu não estou nesse ponto aqui, provavelmente não estou nesse ponto aqui, talvez esteja nesses dois. Eu estou dizendo como pós-graduação, tá? Mas tudo é importante, né? Inclusive isso daqui. Então, façamos a nossa missão da melhor forma possível, aquilo que nos cabe da melhor forma possível. E isso tem a ver com os níveis de maturidade tecnológica que o pessoal também fala tanto, que é o TLR, né? E eu também não vou entrar em detalhes aqui, porque não sou especialista nessas coisas, mas para mostrar que tudo tem o seu valor, né? Então, esses níveis de maturidade é uma classificação que surgiu lá com a NASA, né, na década de 70, para aplicação de materiais relativos aos sistemas espaciais. E segundo a norma ISO, o nível TLR1 são os princípios básicos observados e relatados. É a parte também que nós nos inserimos como pós-graduação e como pesquisa científica e acadêmica. Aqui, esse nível está diretamente relacionado com as atividades de pesquisa científica do tipo acadêmica. Possíveis aplicações da tecnologia nesse nível ainda não estão no estágio inicial, sem definições conceituais. Então, aqui nós somos livres para fazer a nossa pesquisa científica, entender a ciência por trás de tudo isso. E aí depois sim entram os outros níveis aqui de conceito e aplicação da tecnologia que são formulados, a prova de conceito analítica experimental de características e ou funções críticas, a verificação funcional de componentes ou subsistemas em ambiente laboratorial, verificação da função crítica de componentes ou subsistemas em ambiente relevante, demonstração do modelo de protótipo de sistemas, subsistemas em ambiente relevante, demonstração do protótipo de sistema e subsistema em ambiente operacional. O sistema real é desenvolvido e aprovado, e, finalmente, o sistema real desenvolvido é aprovado por meio de operações bem-sucedidas. Veja que tem vários níveis. Aí a pessoa vem aqui para trabalhar no mestrado e ela quer, eu quero trabalhar aqui. Tem que passar por todos os níveis antes, né, meu amigo? Então, um passo por vez. Tudo aqui é importante, cada um no seu papel, no seu momento, tem a sua importância e é fundamental que isso seja entendido por todos nós, aqueles que estão na base e aqueles que estão utilizando aquilo que foi produzido pela base, tem que nos respeitar. Tem que ter gente suficiente para trabalhar em todas essas fases, esses níveis, e todos têm que se respeitar e cooperar. Isso é muito importante. Se não houver gente, se não houver cooperação, então é melhor a gente
criar galinha e plantar feijão, porque não vão conseguir chegar em lugar nenhum, né? Então, era isso que eu queria, com esses slides, mostrar para vocês. Bom, vamos entrar agora só em algumas ilustrações para finalizar aí a nossa apresentação. Eu falei tudo muito rápido. Todos esses itens podem ser explorados adequadamente em outras oportunidades, mas aqui eu quis dar uma visão geral. Então, para quem acha que o INPE ou o Brasil não tem tecnologia espacial, realmente eu fiz aqui uma coletânea de imagens para mostrar isso. Então, o primeiro satélite brasileiro foi lançado em 1993, o SCD-1. Agora estão falando aí que o primeiro foi a Amazônia, não é bem assim, né? Porque falam incompleto a coisa. O primeiro sensoramento remoto brasileiro pode ser, mas também é complicado falar primeiro, porque teve tantos outros antes, né? Então, o SCD foi o primeiro satélite brasileiro. Ele era muito pequeno, mas é um satélite de coleta de dados. Depois nós tivemos ainda o SCD-2. O SCD-2 foi lançado em 98. Aqui são as fotos do SCD-2, da preparação para o lançamento e o lançamento ali. A missão do SCD é coletar dados de plataformas automáticas espalhadas pelo território brasileiro e algumas até pela América do Sul, e chegou até ter algumas plataformas que ficavam no mar, né, em boias. E a ideia, então, é coletar esses dados climáticos e repassar, então, concentrar isso lá em Cachoeira Paulista e depois distribuir para quem tiver interesse. Tivemos os satélites sino-brasileiros de recursos terrestres, né, foram lançados todos esses satélites aqui, né, o primeiro foi em 89 e o último em 2019. Eu trabalhei nesse daqui, foi o único que não conseguiu atingir a órbita adequada, infelizmente, mas foi uma falha do lançador, uma pena, mas os outros operaram, pelo que eu sei, esses dois ainda estão operando. Foi um satélite produzido em parceria com os chineses. Os primeiros tinham 30% de participação do Brasil, mas depois aí passou a ser 50% cada um. São satélites de sensoramento remoto, eles carregam câmeras ali que eles fotografam a superfície do planeta. Ele tem uma órbita polar, como a gente pode ver aqui, e aí ele leva esse conjunto de câmeras e fotografam a superfície. Os últimos satélites, né, desde o 3 já tinham 4 câmeras, né, 2 chinesas, 2 brasileiras, e aqui algumas fotos, né, do modelo de engenharia do satélite. Aqui são os 2 módulos ainda estão separados. É interessante a gente ver aqui que esse aqui é o módulo de serviço e esse aqui é o módulo de carga útil. Obviamente, depois um é montado sobre o outro, mas essa foto é bem legal porque está mostrando aqui as rodas de reação. Elas ainda não tinham sido instaladas, né? Essas panelas pretas aqui. O professor Risse gosta desse assunto aqui, depois ele conversa com vocês bastante a respeito disso, se vocês quiserem. Então, elas são instaladas aqui no módulo de serviço. Aqui uma foto já dele montado um sobre o outro. É bem interessante. Aqui o painel solar aberto, né, nos testes aí do painel solar, o lançamento do Ciberzum, lá da China. Aqui algumas imagens do Cibers 2. Isso aqui, ele está aqui no LIT, né, aqui sobre um shaker, né, um vibrador que vai fazer com que isso aqui vibre para simular as vibrações que esse satélite vai ser submetido, principalmente durante o lançamento. O satélite dentro da câmara anecoica para testar as emissões eletromagnéticas, né? Isso é um dos testes. Um dos módulos aqui do satélite sendo testado numa câmara, acho que é uma câmara térmica, o lançamento do Cibers 2. A sequência de lançamento aqui, a gente vê que é bem rápido, né? Tanto trabalho para ser tudo colocado à prova em 12 minutos. Muito interessante, né? E aqui uma figurinha mostrando a participação das empresas, né, brasileiras
nesse desenvolvimento. Então, essas caixinhas verdes, tudo que está em verde aí, são componentes que foram produzidos pelo Brasil, a estrutura também foi produzida pelo Brasil, e todas as empresas envolvidas aqui na produção desse satélite. Aqui uma outra visão, né? Aqui a gente consegue ver, no caso aqui era o Cibers 2, então tem 2 câmeras aqui, depois aí passou a ter mais. O Cibers 3 a gente consegue ter uma participação maior, 50% cada um. Ele tem 4 câmeras, tem uma aqui, outra aqui, ou uma outra aqui, que uma delas muito parecida, foi lançada agora com a Amazônia, né? Ele é um satélite já de 2 toneladas, né? Um satélite grande. O Cibers 1 e 2 ele tinha 1.450 quilos. E aqui a distribuição dos componentes desse satélite pelos países, né? Então, o que está em verde é brasileiro, o que está em vermelho pela China, é chinês. O painel aqui era para sair verde, mas saiu preto. Também é brasileiro. Algumas imagens aqui da montagem dos Cibers aqui na ogiva, né? Que vai ser montado depois sobre o foguete ali, para o lançamento. O Cibers 4 aqui no Shaker, também no LIT, uma visão geral do LIT, com o Cibers aqui sendo testado aqui, né, nessa câmera, e o lançamento aí do Cibers 4, que foi recentemente, né, próximo do Natal de 2019. E finalmente o Amazônia 1, que é um satélite que está sendo desenvolvido já há um bom tempo. Essas datas que saem na imprensa são meio complicadas, né? Que diz que o satélite começou em 2013, 2011, já ouvi cada coisa. É um projeto antigo, na verdade, porque a base dele é a plataforma multimissão. Então, ele também é composto por 2 partes, né? Uma das partes é o módulo de serviço, a outra é de payload. E essa plataforma multimissão é um projeto de várias décadas, né? Muita gente trabalhou nisso. Eu trabalhei de 2002 até 2006 na plataforma multimissão, quando depois não deu certo aquela empreitada naquela época. E depois eu saí, fui para a Alemanha. Mas na época eu tinha especificado o Magnetotorque, que eles compraram coincidentemente da empresa que fui trabalhar lá na Alemanha, mas não tem nada a ver comigo. Mas depois eu vi do outro lado, né, como o INPE sendo o nosso cliente. Mas esse Magnetotorque não foi utilizado, tá guardado até hoje. Depois foi comprado tudo de novo. Mas muita gente trabalhou nisso, mas é um projeto bem antigo, não é tão recente como saiu na imprensa aí, não. Tem o seu mérito, é claro, mas a história é mais complicada do que o que contaram. É um satélite de órbita polar, de sensoramento remoto também, né? Tem algumas imagens aqui desse satélite sendo montado aí para o lançamento. A gente consegue ver aí o painel solar recolhido, é bem interessante, a câmera que está aqui, ó, que legal. Aí o lançamento pelos indianos, né? Foi lançado pelos indianos. E essa imagem espetacular, fantástica, realmente muito bacana. O lançador indiano, ele tinha câmeras, câmera no foguete ali que lançou. E essas são imagens do Amazônia no espaço. Olha que interessante isso, o Amazônia no espaço. Aqui a gente vê o painel ainda dobrado e aqui ele já com o painel aberto. Fantástico, isso são imagens assim realmente impressionantes. Aqui são imagens, né, quando ele entrou a primeira vez, né, passou sob o centro de controle. O nosso diretor estava lá, que é o diretor, mostrando que ele estava vindo aqui entrar na invisibilidade pela estação ali de Alcântara. E aí ele já estava transmitindo imagens, muito, muito bacana. E realmente algumas imagens aqui que o Amazônia
obteve, essa acho que foi uma das primeiras imagens. O curioso é que nesse dia teve uma tempestade enorme aqui em São José dos Campos, e eu não tá nessa imagem, né? Até um colega brincou, isso aí é falso. Não, mas foi, acho que, tirado antes, não sei como. Mas a gente consegue ver aqui a cidade de São Paulo, consegue ver aqui São José dos Campos, né? Jacareí, Ilhabela, São Sebastião, muito interessante aqui, Santos, Guarujá, uma imagem muito boa. Aqui uma outra imagem agora da região do Rio de Janeiro, né? A Restinga da Marambaia aqui, olha que bacana também essa imagem, muito legal. Então foi um sucesso, realmente. Fico muito feliz que tenha dado certo. Foi um trabalho de muito tempo e um esforço de muita gente envolvida nisso, como eu demonstrei aqui, mostrei para vocês naqueles slides, né? E para encerrar então a nossa apresentação, uma imagem de Brasília, só que agora é do Cibers, né? Eu não sei, não lembro qual dos Cibers que tirou, mas acho que deve ter sido um dos primeiros, mostrando aqui a nossa capital. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Desculpe se eu fui muito extenso. E fico aberto a perguntas, comentários e aquilo que eu falei. Se houver interesse, a gente pode montar outras apresentações nos tópicos aí que vocês tenham interesse específicos de cada área aí. É isso. Então, eu agradeço muito ao professor Evandro, realmente foi muito bacana, espetacular a sua palestra. Acho que foi bastante abrangente e então eu passo aos alunos, aqueles que tiverem alguma pergunta a fazer, por favor, se manifeste agora. Eu fiquei curioso para saber da missão do Gravity Probe lá, mas talvez seja ocasião para uma outra conversa mais longa, de repente. Não, podemos fazer um seminário se quiser. Eu também achei legal. Ok. Então podemos agendar sim esse seminário. A gente vai marcar aí o dia e a hora correta para isso, sem problema nenhum. Bom dia, Mário. Bom dia, Leandro. Para mim é um prazer. Está me ouvindo bem? Vamos marcar. Acho que meu som está baixo aqui, eu não estou escutando vocês. Dá para ouvir aí? Estou ouvindo. Mário, tudo bem? Eu trabalho com o Ulisses, na área de controle de altitude e satélites. A gente está no projeto Equars. E achei muito interessante a apresentação do Evandro. Parabéns. Acho que abrangeu tudo que o INPE faz. Parabéns, Leandro. Evandro, eu tinha aqui umas perguntas, somente curiosidades, sabe? No seu doutorado, o que software você usou para as simulações? Pelo que eu percebi, foi o MATLAB mesmo, né? Ou foi outro software? Não. No meu mestrado e doutorado eu usava Fortran. Um Fortran. Ótimo. Não, toda a simulação que eu fiz durante o mestrado e doutorado, eu usava minhas rotinas em Fortran. Quando eu fui trabalhar no Desarme, na Alemanha, aí eles trabalhavam em MATLAB, no Simulink. Aí nós trabalhávamos em Simulink lá, na verdade nós escrevíamos o código em C e encapsulava dentro de uma S-Function do Simulink, e o simulador que eles estavam desenvolvendo lá, e que eu fazia parte da equipe de desenvolvimento, era feito dessa maneira, né? Porque era um software que era para pesquisa científica, né? Acadêmica, para auxiliar a análise dos dados, não era para transformar num software que ia ser embarcado, então podia usar essa ferramenta, né? Facilitava muito. Mas no doutorado foi Fortran. Ótimo. Não foi MATLAB, não. Evandro, outra dúvida. Você falou de asteroides, né? Simulações de modelos em asteroides. Quando você fala em asteroides ou planetas, qual seria a diferença? Você usa, por acaso, um modelo de 2 corpos, de 3 corpos? Ou... Então,
problema de modelar os asteroides é que eu tenho que modelar o campo gravitacional irregular do asteroide, né? Então, para fazer isso, eu não posso usar o problema de dois corpos simplesmente, porque não vai dar uma boa precisão. Então, eu tenho que... Existem algumas metodologias para você modelar esse campo gravitacional de asteroide. A maior parte delas utiliza uma discretização ou uma decomposição do asteroide em tetraedros. E aí você considera o campo gravitacional desses diversos tetraedros, que de alguma maneira você soma a grosso modo, né? Você soma esse campo gravitacional e gera um campo gravitacional que seria a somatória das contribuições de cada um desses elementos, né? E aí sim você pode fazer a sua simulação considerando esse campo gravitacional. Se você considerar só que são dois corpos ali, não vai dar uma precisão adequada, né? Entendi. Então, o modelo seria o modelo da massa do asteroide, seria trocado pelo modelo de um planeta, é isso, né? Sim, sem dúvida. Um planeta você considera na simulação, provavelmente você vai calcular o potencial gravitacional usando harmônicos esféricos, né? Que é isso que você imagina. Porque ele é quase esférico, né? Então você diz que o potencial gravitacional ele é de tal maneira ali, usando os coeficientes dos harmônicos esféricos que você conhece. É possível fazer isso para o asteroide? É possível, mas primeiro que ele é muito mais irregular do que um planeta. Então ele parece um osso, no caso do Cleópatra lá, por exemplo. Não dá, fica ruim você modelar por harmônicos esféricos um negócio que é bem distante de uma esfera. Então você tem que usar outra abordagem. Outra abordagem, por exemplo, é essa que eu falei. Você poderia decompor esse corpo em vários elementos e aí considerar a atração gravitacional de cada um desses elementos, por exemplo. Tá? E aí você calcula qual seria a trajetória de um veículo em torno dele, sujeito a essas diversas atrações gravitacionais. Estou falando bem a grosso modo, tá? É interessante mostrar isso com algum material para você. Mas essa que seria a ideia. Mas tem mais de um modelo, né? Você pode utilizar mais de uma metodologia para fazer isso. Aquelas figurinhas que eu mostrei para você, por exemplo, a NASA que fornece a superfície desses corpos. E aí eu faço a minha decomposição da forma como eu acho mais adequada, por exemplo. É óbvio que a precisão tem a ver com o número de elementos que você considera também, né? E a NASA fornece a superfície com também várias resoluções diferentes. Mas aí você vai esbarrar na sua capacidade computacional para poder fazer a simulação. Se você considerar um modelo com muita resolução, provavelmente você não vai ter memória do computador para conseguir levar em consideração 50 mil elementos, 50 mil tetraedros, começa a complicar isso. Então, é uma luta entre precisão e a sua capacidade de resolver o problema, né, que eu acabei comentando aí durante a minha apresentação. Tá ótimo. Muito obrigado pela explicação, Evandro. Obrigado, Mário. Eu que agradeço aí a pergunta. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, professor? Evandro? Eu ia perguntar sobre a possibilidade de se ter um seminário sobre a própria PMM algum dia, porque começou no início dos anos 2000, né? Então, eu não sou a pessoa mais adequada para falar da PMM, né? A plataforma multimissão não começou no início dos anos 2000, começou antes, pelo que eu sei. Mas eu também eu não tenho tantos detalhes, como eu disse, eu trabalhei alguma coisa com isso em alguns momentos da minha carreira. Quando eu virei funcionário, eu trabalhei num grupo que o Mário até fazia parte, na DMC, mas eu saí em 2006, então eu não tenho detalhes da PMM recentemente, porque eu não trabalhei na PMM recentemente, né? Então eu acho que os comentários que eu posso fazer não são da história da PMM, por exemplo. Eu não tenho todos esses detalhes com todo o rigor.
só falar um minutinho aqui, porque na realidade é o seguinte, a PMM é uma plataforma, obviamente, que vai servir para várias missões. Mas a busca por um satélite estabilizado por 3 eixos já vem de muito tempo, né? A missão espacial completa brasileira, né? Então, eu entrei aqui em 1985, exatamente para trabalhar no primeiro satélite feito pelo INPE, que é o SCD, Satélite de Coleta de Dados. Mas o objetivo da missão mais arrojada era fazer um satélite estabilizado em 3 eixos, ou seja, a todo instante o referencial fixo no corpo satélite tem que ficar alinhado com o referencial orbital. Certo? Então, essa busca já é antiga, mas começou a ser concretizada exatamente com a PMM, Plataforma Multimissão. Eu também não sou uma pessoa mais qualificada para falar sobre esse assunto. Então, seria interessante a gente ter aqui um especialista para falar sobre isso, e eu me comprometo a conversar com algumas pessoas aí que possam falar sobre esse tema. Não vou dizer que eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Eu acho que o Adenilson, como é o gerente da PMM, ele seria uma pessoa adequada para falar em uma meia hora, 45 minutos sobre o tema. Eu vou ver se ele consegue arranjar dentro do horário dele lá esses minutos para vir aqui conversar com a gente, né? Vou conversar com ele. Mais alguma pergunta aí para o professor? Vamos aproveitar que ele está aí para perguntar. Você falou também. Eu ia naquela missão ainda do Gravity Probe lá que você comentou que controla 6 graus de liberdade, né, professor? Você falou que você acha que você falou que é a única missão que isso foi feito? Você conhece alguma outra, não? Não, aquela foi a primeira missão. Primeira. Tá. A primeira missão. Porque já tinha sido feito o controle de forma experimental. Ela foi a segunda missão que fez controle de trajetória em malha fechada. Mas ela foi a primeira missão que fez o controle de trajetória e de atitude em malha fechada. Então, esse era um conceito antigo, né? Mas havia uma impossibilidade de se controlar a trajetória em malha fechada, porque para fazer isso você precisaria ter um atuador que fosse capaz de produzir baixo empuxo, né? E modular esse empuxo, né? E isso, nem sempre isso é muito fácil ou quase nunca isso é muito fácil de fazer num satélite. Além disso, precisaria determinar a trajetória adequadamente. Você precisaria ter um sensor que fosse capaz de medir onde você está. Porque, como que é feito normalmente, eu também não sou especialista nisso, mas, a grosso modo, você determina a órbita usando as medições das estações de terra. E aí você determina a órbita, mas isso não é feito a bordo do satélite, né? Ou do veículo. E você precisaria fazer isso a bordo. Então, como é que você poderia fazer isso? Então, eles imaginaram essa história de ter um corpo de prova. Esse corpo de prova ele fica isolado num compartimento estanque, protegido, e ele não toca em nada. É claro, as distâncias são mínimas. Aqui você está achando que é uma distância enorme. O sensor lá ele é pequeno. Mas esse corpo de prova ele fica flutuando ali nesse espaço. Conforme ocorre uma variação da posição do satélite, uma aceleração no satélite, o corpo de prova vai querer ficar parado no meio ali, ou não vai sofrer essa aceleração porque ele está protegido. Então ele se aproxima da parede do próprio sensor onde ele está montado.
E aí ele determina que está acontecendo uma aceleração em tal direção. E aí atua o atuador para contrabalançar isso. Então foi uma maneira de você ter um sensor que pudesse ser utilizado num controle de trajetória orbital. E aí você consegue fazer um controle automático ali em malha fechada, nos moldes do controle que a gente conhece aí, que se aplica ao controle de atitude, né? Fascinante isso. Outras missões, a STEP, por exemplo, tinha uma missão que era a LISA, que ia ser feita, e aí eles tinham montado a LISA Pathfinder, que era a LISA Pathfinder era para testar esse conceito. A LISA Pathfinder acho que foi lançada e teve sucesso, mas a missão LISA eu não sei se foi para frente. Logo depois ali, em 2008, houve aquela crise, né, financeira aí no mundo, e vários desses projetos foram cancelados, infelizmente. Mas havia uma série de projetos que iam aplicar esse tipo de tecnologia. Mas isso vai voltar, é claro. Então, é a fronteira aí do conhecimento. Ok. Alguém tem mais pergunta? Não? Então, nós agradecemos a participação do Evandro aqui. Muito obrigado, Evandro. Tá. E, assim, se você quiser falar mais alguma coisa aí, finalizar as suas palavras, você fica à vontade. E podemos marcar uma próxima apresentação, se for do seu interesse. Tá bom? Nossa, muito obrigado. Sem dúvida, Mário. É um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Logo que você colocou, mandou aquele e-mail convidando a gente, eu falei, deixa eu logo responder, porque como eu faço essa apresentação geral, né, abrangente, então a ideia era apresentar o máximo de tópicos possíveis para instigar aí os mais novos a continuarem aí com a gente. Mas podemos falar especificamente aí dos tópicos de interesse, é só marcar, é um prazer para mim, quando você quiser. Aí a gente marca e eu preparo a apresentação e faço com todo prazer. Tá? Eu que agradeço o convite, então. Ok, então, muito obrigado. Nós vamos dar dois minutos aí para tomar uma aguinha e vamos retornar, que eu vou fazer uma palestra em torno de 20 minutos para vocês a respeito continuar aquele tema que a gente tinha abordado, que é álgebra matricial, tá bom? Então, até daqui a pouco, 2 minutos. Até já. Até Muito obrigado. mais.